Você já se sentiu invisível? Esquecido em sua própria casa, enquanto todos os outros pareciam ser os favoritos para as grandes oportunidades? Você já se sentiu pequeno demais para os planos que Deus parece ter para o mundo? A história que vamos contar hoje é sobre um jovem que não era nem mesmo convidado para a cerimônia. Um jovem deixado no campo, com o trabalho sujo e solitário, enquanto seus irmãos, altos e fortes, se apresentavam para o destino. Esta é a história de como Deus ignorou todas as aparências humanas para encontrar um coração. A história do início de uma lenda. A unção de Davi. Para entendermos por que um novo rei era necessário, precisamos olhar para o trono de Israel. Lá, sentado em uma glória que se esvaía, estava o rei Saul, o primeiro rei de Israel. Um homem alto, forte, a personificação do que o povo acreditava que um líder deveria ser. Mas seu coração havia se desviado do Senhor. A desobediência em momentos cruciais, como narrado no livro de 1 Samuel, capítulo 15, selou seu destino. Deus se arrependeu de ter constituído Saul como rei. E a palavra do Senhor veio ao seu profeta em Samuel, um homem já velho, que havia dedicado toda a sua vida a servir a Deus e a guiar Israel. A dor de Samuel pela queda de Saul era profunda. Ele chorava pelo rei. Mas Deus o interrompeu. Até quando você terá dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Encha um chifre de azeite e venha. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. 1 Samuel 16, 1. A missão era clara, mas o perigo era real. Como irei eu? Perguntou Samuel. Se Saul o ouvir, ele me matará. Saul, em seu orgulho e paranoia, não hesitaria em eliminar qualquer ameaça ao seu trono. Mas Deus proveu a estratégia. Samuel deveria ir a Belém para oferecer um sacrifício público, um disfarce perfeito para sua verdadeira e secreta missão. E assim, o velho profeta inicia sua jornada. Com o chifre cheio de azeite da unção em mãos, ele caminha pelas estradas poeirentas em direção à pequena e humilde cidade de Belém. Cada passo o afastava de um rei rejeitado e o aproximava de um rei segundo o coração de Deus. A missão era clara, mas o perigo era real. Como irei eu? Perguntou Samuel. Se Saul o ouvir, ele me matará. Saul, em seu orgulho e paranoia, não hesitaria em eliminar qualquer ameaça ao seu trono. Mas Deus proveu a estratégia. Samuel deveria ir a Belém para oferecer um sacrifício público, um disfarce perfeito para sua verdadeira e secreta missão. E assim, o velho profeta inicia sua jornada. Com o chifre cheio de azeite da unção em mãos, ele caminha pelas estradas poeirentas em direção à pequena e humilde cidade de Belém. Cada passo o afastava de um rei rejeitado e o aproximava de um rei segundo o coração de Deus. A missão era clara, mas o perigo era real. Como irei eu? Perguntou Samuel. Se Saul o ouvir, ele me matará. Saul, em seu orgulho e paranoia, não hesitaria em eliminar qualquer ameaça ao seu trono. Mas Deus proveu a estratégia. Samuel deveria ir a Belém para oferecer um sacrifício público, um disfarce perfeito para sua verdadeira e secreta missão. E assim, o velho profeta inicia sua jornada. Com o chifre cheio de azeite da unção em mãos, ele caminha pelas estradas poeirentas em direção à pequena e humilde cidade de Belém. Cada passo o afastava de um rei rejeitado e o aproximava de um rei segundo o coração de Deus. Mas a voz de Deus soou clara na mente de Samuel, ensinando uma das lições mais profundas de toda a Escritura. Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16, 7. O critério de Deus era diferente. O currículo, a aparência, a força, nada disso impressionava o Criador. Ele buscava algo que ninguém mais podia ver, a essência de um homem. Um por um, Jessé apresentou seus filhos. Abinadab foi rejeitado. Samá também não era o escolhido. 7 filhos, 7 homens fortes e capazes passaram diante do profeta. E para cada um, a resposta divina foi a mesma. O Senhor não escolheu a este. A cerimônia parecia ter chegado a um impasse.
Samuel, confuso, virou-se para Jessé e fez a pergunta que mudaria a história de Israel para sempre. Acabaram-se os seus filhos? Jessé hesita. Era quase uma reflexão tardia. Ainda falta o mais moço, mas ele está apacentando as ovelhas. O mais moço, o caçula, aquele cujo trabalho o mantinha longe dos assuntos importantes. Aquele que não foi considerado digno nem mesmo de ser chamado do campo para a visita do maior profeta de Israel. Mas Samuel insiste. Manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos à mesa até que ele venha aqui. E então ele entrou, um jovem ruivo, de belos olhos e boa aparência. Não um guerreiro imponente, mas um pastor com um olhar puro e um semblante saudável, queimado pelo sol. Ele não tinha a postura de seus irmãos, mas havia algo em seu espírito, algo que só Deus podia ver. Naquele instante, a voz do Senhor confirmou a Samuel: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Samuel pegou o chifre de azeite. O mesmo azeite que um dia ungiu o primeiro rei de Israel, agora seria derramado sobre um pastor. Diante de seus irmãos incrédulos, o óleo sagrado desceu pela cabeça de Davi, escorrendo por seus cabelos e seu rosto. A Bíblia diz que, daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. 1 Samuel 16, 13. Não foi apenas um ato simbólico, foi uma capacitação divina. O pastor foi transformado, por dentro, no futuro rei de Israel. O menino esquecido se tornou o escolhido de Deus. A unção de Davi nos ensina uma verdade libertadora. O valor que Deus nos dá não depende da aprovação humana, da nossa posição social ou da nossa aparência. Ele não se impressiona com nossos currículos ou com a força de nossos braços. Ele olha para o lugar de onde nascem nossas intenções, nossos medos e nossa fé, o coração. Talvez hoje você se sinta como Davi antes da unção. Talvez você esteja no campo da vida, fazendo um trabalho que ninguém vê, sentindo-se desqualificado para os grandes planos que você sonha. Lembre-se, é exatamente neste lugar que Deus se especializa em encontrar seus reis e rainhas. A sua unção pode não vir de um chifre de azeite, mas da certeza de que Ele te vê, te conhece e te capacita, mesmo no seu anonimato. Assim, começa a jornada do pastor que se tornaria poeta, guerreiro e o maior rei da história de Israel. Mas a unção foi apenas o primeiro passo. O caminho até o trono seria pavimentado com perigos, desafios impossíveis, gigantes e a fúria de um rei ciumento. Se você quer descobrir como Davi provou ser o verdadeiro escolhido de Deus na batalha mais famosa de todos os tempos, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder o nosso próximo capítulo: O Gigante e a Coragem de um Jovem. E deixe nos comentários qual característica de Davi mais te inspira.